A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle não pode ser a comissão que convoque todos, que repudie todos. Se coloca, felizmente se retirou isso de pauta hoje, uma moção de repúdio ao presidente Lula. Quem vai ser o próximo? Olá. Mas é importante a gente deixar claro, presidente, que o agronegócio é um setor importante para a economia brasileira, isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são fascistas. Aquelas pessoas do agro, como de outros setores que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. E aqui o deputado Nicolas Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar: baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava estava R$120 o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, o Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7, coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha-rodinha na ONU, no cenário internacional. Poderíamos continuar falando. Recriar o programa de aquisição de alimentos, garantir recursos recordes para a cultura, recriação do Bolsa Família. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses e espero contar com o apoio do deputado Nicolas para nossa moção de apoio ao presidente. Então, eu vou passar a palavra ao deputado Nicolas, pelo bem do diálogo aqui na comissão. Pediu silêncio para falar, agora eu faço silêncio para poder responder. Respondendo aqui o deputado, né? Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto você aí tem um aumento de R$18 no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em 2 viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo para você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali sofás e camas que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é para poucos, não é mesmo, Boulos? Então, realmente, é fácil você dizer... Na Arábia Saudita, calma, né, escuta. Vamos manter a prática. É joia, e é tudo legal. Deputado joia e é Boulos, tudo legal. Aqui E daí ele prática. vem me falar a Vossa respeito Excelência, das viagens, você deputado. falou. Não, mas é normal, não consegue ouvir verdade. E é engraçado quando chega para poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e tomando lá uma cachaça lá com o presidente. O que ele fez? Ficou lá na reunião até desnorteado porque estava fugindo ali do Zelensky, ou seja, não tem uma posição de estadista, pelo contrário. A gente viu isso nos anos aí anteriores, de tanto um acordo com Putin, quanto também com Zelensky, de um presidente que só te fala o nome, vocês têm medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, só vai rir. Então, assim, é impressionante realmente, é uma pessoa que parabéns, inclusive, pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí, fico feliz. Se você, pela primeira vez, está trabalhando aqui na casa, não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara, mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês, de fato, conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio umbigo. Obrigadão, Boulos. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando mais uma vez a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre Mais Médicos, sobre Minha Casa Minha Vida. É alguém que não tem qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando jet ski, motociata, pegando joia na Arábia Saudita. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, é impressionante. Olha, eu vou pedir a Vossa Excelência que não cite o nome de nenhum deputado, para que a gente possa encerrar
esse diálogo que está, de alguma forma, contribuindo para o bom humor na comissão. Deputada Bia, presidente, é requerimento para participar do ringue. Deputada Bia, é engraçado que o deputado aqui, não vou dizer o nome, disse a respeito das viagens aqui do governo Bolsonaro, mas na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros 5 meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem, porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que luta por... é o que o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que tá falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro. Né? Realmente, fake news a não tem hipocrisia é limite, absurda. bicho. Não tem problema você ter jatinho, Boulos. O cara faz fake só ser news coerente. na cara de É só pau, ser coerente. Obrigadão aí. E no mais, na próxima tenta me vencer nos votos aí. É impressionante a cara agora, de pau. Vou passar a palavra ao deputado Tá Kim fake Kataguiri news desse jeito, Nicolas, para toma que vergonha na possa cara, contribuir aqui. Toma vergonha na cara, eu tenho. Deputado, por Você vai provar? gentileza, deputados. Prova agora. Deputados, por Você renuncia ao seu gentileza. mandato, se eu não tiver jatinho? Deputados, por gentileza. Vamos, deputados, por gentileza. Por gentileza. Você pega jatinho, Boulos? Você pega jatinho, Deputado, Boulos? por Calma, favor. você tá nervoso, senhor. Você tá nervoso por quê? Só porque você pega jatinho pra Deputados, defender por pessoal sem gentileza, teto? a palavra Você está tá com sendo o deputado deselegante aqui, ó. A Kim comissão tá querendo Kataguiri. andar. Eu Você tá peço, por perdendo a calma gentileza, aí, deputado deputado. Nicolas, Calma, por calma. gentileza. Vamos manter aqui Fica a tranquilidade. tranquilo, Boulos. E eu vou passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri para contribuir aqui com a comissão. Por favor, deputado. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Obrigado, presidente. Senhora presidente Bia Kicis, olha, numa briga entre bolsonaristas e petistas, eu fico muito tentado a torcer pela briga. Um deputado que me antecedeu comparou o Lula ao Papa, né? Assim, o negócio assim, é meio assustador, o ponto em que chega a idolatria em relação a determinadas personalidades ou a submissão em troca de um acordo ou de um apoio político para depois disputar uma prefeitura, né? E teve um debate aqui, eu pessoalmente eu acho inócuo uma moção de repúdio contra o presidente, mas o deputado argumentou, né, de que esta comissão não pode ter poderes irrestritos, não pode ser a convocação de todo mundo. Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada contra o governo Bolsonaro, que se aplica a mesma coisa contra o governo Lula. Se esta comissão podia convocar todos os ministros à época do governo Bolsonaro, pode convocar todos os ministros da época do governo Lula, né? E mais do que isso, se esta comissão ela pode pedir documento sigiloso, pode devassar gasto público, como que ela não poderia aprovar a moção de repúdio? Quem pode mais, pode menos. É raciocínio jurídico básico, elementar, né? Para além disso, em relação, antes de eu entrar nos meus requerimentos, né? Em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo, ambos gastaram muito com cartão corporativo, tanto Lula 1 e Lula 2, aliás, ele já chegou a dizer em debate, o presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo, né, mostrando que, de fato, é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou ontem, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. Também essa pretensão, né, de que o presidente Lula poderia resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Eu me lembro, no passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações, históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né? Ele chega, ajusta o salário aqui, uma férias aqui, senta com o sujeito senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho, e resolve o conflito. E não é assim que funciona, né? Apesar dessa ser a experiência de vida do presidente Lula, que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas, né, em troca de benefícios pessoais, né? Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, sendo de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos, porque o presidente Lula desde muito tempo já
vendia os seus aliados. Ele, inclusive, já chegou a afirmar, né, que quando morria, isso tudo que eu estou falando eu posso provar, eu tenho os elementos, nunca falo nada sem fundamento. Quando eu não tenho fundamento, eu admito e digo que não sei. Mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas, né? Então é um negócio assustador. Mas vamos entrar aqui no trabalho da comissão e nos requerimentos que eu apresentei. Primeiro, em relação ao ministro de Minas e Energia, né? Essa redução artificial, primeiro que a Petrobras já não anunciou qual que vai ser a nova política de preços. Só disse o seguinte, ó, vai diminuir o preço. Mas e aí, qual que é a política? Porque a gente precisa ter estabilidade. E o segundo ponto é o seguinte, quem é que vai pagar? Nós só somos responsáveis por 70% do refino, dos derivados de petróleo, da produção de derivados de petróleo. A gente importa 30% em dólar, em valor de mercado. Quem vai pagar esses 30%? A Dilma fez a mesma coisa e quebrou a Petrobras e deixou o maior rombo de uma empresa de economia mista no mundo inteiro. Foi deixado pelo governo Dilma nessa política populista de baixar preço artificialmente. E a conta veio depois. A pior crise da história do país foi durante o governo Dilma. Ela teve a capacidade de criar uma crise pior do que a crise que nós tivemos durante a pandemia. São os dados concretos que nós temos de inflação, de juros, de desemprego, de miséria. Aumentou a miséria durante o segundo mandato do governo Dilma, aumentou a desigualdade social durante o segundo mandato do governo Dilma, aumentou o desemprego, aumentou a inflação, aumentou a taxa de juros. Aliás, estava maior a taxa de juros no segundo mandato do governo Dilma do que agora. E os petistas batendo no Banco Central como se fosse o banqueiro central, né, os juros fosse fruto da vontade dele. Então, tem um requerimento de convocação para que o ministro de Minas e Energia venha aqui esclarecer, né, quem é que vai pagar essa conta dos 30% que nós importamos. Né, para onde é, quem é que vai pagar? Se vai ser o pagador de imposto, o mais pobre, que mais uma vez vai ser penalizado por uma política pública populista do governo. Outro requerimento de convocação que eu apresentei é em relação ao ministro da Defesa. Porque o ministro da Defesa foi absolutamente conivente em relação a pedidos golpistas em frente a quartéis. Inclusive, ele afirmou que não desmobilizou esses acampamentos em frente aos quartéis, porque era uma manifestação legítima e democrática, palavras do ministro da Defesa, porque tinha parente dele nesses acampamentos, ou seja, é um sujeito que está falando, olha, eu sou ministro, mas eu não vou cumprir meu dever da lei, eu não vou aplicar a lei porque tem parente meu no acampamento, porque é uma manifestação democrática legítima. Ora, se por omissão foi afastado do cargo o governador do Distrito Federal, há aqui uma omissão declarada e ainda dizendo que pedido de intervenção militar é manifestação legítima e democrática. A mesma régua que o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes aplicou com o governador Ibanez, ou mesmo com o ministro Anderson Torres, tem de ser aplicada também, né, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os precedentes do ministro Alexandre de Moraes, que são muito questionáveis, mas são precedentes, contra o ministro da Defesa. O ministro da Defesa ou precisa ser afastado ou precisa ser preso, porque ele está dizendo que as manifestações foram legítimas e democráticas e que ele não desmobilizou porque tinha parente dele lá. E mais, o ministro Flávio Dino ainda disse que os acampamentos não foram desmobilizados porque uma minoria de militares escolheu ouvir vozes satânicas e defender a ilegalidade. Então quer dizer que 2 ministros do governo se submeteram a uma minoria que defendia a ilegalidade? Isso é ilegal. Isso é crime comum, não é nem de responsabilidade, por parte dos 2 ministros. E com o próprio ministro assumindo aqui para mim, na comissão, dizendo que não desmobilizou os acampamentos porque uma minoria defendia a ilegalidade dentro das Forças Armadas. Outro requerimento que eu apresentei também, senhora presidente, é em relação ao cartão corporativo do presidente da República, aos gastos que foram feitos, para que a gente possa devassar, para que a gente possa fazer um escrutínio do que foi gasto, né, todo esse dinheiro no cartão do presidente da República, que tem gastado muito em viagens, né, tá no mundo inteiro. Eu já perdi a conta de quantos países ele já visitou sem trazer acordos concretos e benéficos para a economia, para a diplomacia brasileira. Reza a lenda aí até que talvez ele tenha uma viagem confirmada ao Brasil. Aí recentemente estão falando por aí que talvez ele venha visitar o país para tentar negociar algum acordo, porque ele não para aqui. E para além disso, né,
um requerimento para que venha o ministro da Casa Civil explicar esses gastos. Onde foi gasto, como foi gasto, com exceção, claro, das despesas que dizem respeito à segurança nacional, mas a maior parte das despesas não dizem respeito à segurança nacional, e eu tenho experiência nisso porque eu fui o relator da devassa no cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro. E eu sei que a maior parte das despesas que são decretadas sigilosas não dizem respeito à defesa da soberania ou da segurança nacional. E para finalizar, senhora presidente, apresentei o requerimento para que nós para que a gente discuta a cassação de registro absolutamente ilegal do deputado Deltan Dallagnol, né? O próprio representante do parquê do Ministério Público se manifestou contra a cassação do registro do deputado Deltan Dallagnol, né? O TRF também no mesmo sentido, a primeira instância no mesmo sentido, e todos os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal são de que você não pode cassar um sujeito com base na lei da ficha limpa, com base em procedimento preliminar, porque a interpretação da lei da ficha limpa por restringir direito fundamental e a interpretação do direito administrativo sancionador, que inclui o processo administrativo disciplinar, tem de ser restritivo porque ambos têm natureza penal. E no direito penal nós seguimos o princípio da legalidade estrita. Se não está escrito na lei, não pode haver interpretação extensiva. E foi isso que o TSE fez pela primeira vez, para mim, caracterizando claramente uma perseguição política contra um parlamentar, e não interessa se é o Deltan ou se não é o Deltan. Isso é um atentado contra a soberania popular, isso é um atentado contra a democracia e contra todos nós parlamentares, porque se o TSE toma uma medida ilegal contra o parlamentar, hoje é o Deltan Dallagnol, amanhã pode ser qualquer um de nós, mesmo que a gente não tenha cometido nenhuma irregularidade. Obrigado, presidente. Deputado Kim, o senhor é uma pessoa que eu acredito que tem bastante conhecimento. E a afirmação que o senhor faz que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando presidente dos sindicatos metalúrgicos, vendia ou negociava os seus aliados com a ditadura militar é extremamente grave. Certamente o senhor deve ter como comprovar isso, porque eu acredito que a imunidade parlamentar tem limites. Quando se afirma determinadas coisas, é preciso que se tenha materialidade nessas afirmações. Eu venho do movimento sindical. Diferente do deputado Kim, eu vivi a ditadura militar. Eu sei o que é fazer oposição com o DOPS, com o DOI-CODE, com os militares atrás de você. Diferente do deputado Kim, que é uma pessoa muito jovem, eu sei o que é viver o terror da ditadura militar. E fazer afirmações que pessoas que lutavam naquele momento contra a ditadura negociavam seus companheiros é algo abjeto. E se estende de uma forma muito ampla quando diz que o ex-sindicalista Lula fumava cigarro com Romeu Tuma. Em que condições, em que momento, onde está isso? Está na afirmação de um livro? Qual livro? E essa afirmação foi feita em qual momento e em qual contingência? Então, deputado Kim, eu acho que pelo respeito que eu tenho a todos os deputados, e procuro ter sempre todos os deputados pelos seus mandatos e porque foram eleitos para estarem aqui representando a população brasileira, eu acredito que há limites nas nossas afirmações. E dizer que entregavam ou que entregavam os companheiros algo tão grave quanto apoiar a ditadura militar. Primeiro, dizer que isso é algo tão grave quanto apoiar a ditadura militar, primeiro, isso eu repudio e não aceito de maneira nenhuma, né? Me imputar apoio a qualquer tipo de golpe militar ou a qualquer tipo de regime autoritário. E segundo, não é afirmação de livro, é foto. Nós temos foto, de fato, do ex-presidente Lula sendo bem tratado e fumando dentro do, não com Romeu Tuma, mas dentro de uma viatura do DOPS, né? Então, nós temos depoimentos, inclusive de colegas, ex-colegas de sindicato do presidente Lula. Posso comprovar absolutamente tudo que afirmei, como fiz no governo passado. No governo passado eu fui processado. Fui processado na primeira, na segunda instância, no Supremo Tribunal Federal e ganhei em todas elas porque provei. Então, se o ministro da Justiça considerar que eu cometi crime contra a honra do presidente da República, é competência dele, ministro da Justiça, defender a honra do presidente da República, me representar criminalmente, e eu provo na justiça sem problema nenhum. Meus advogados agradecem os honorários de sucumbência. A média dos móveis do Lula é 30 e poucos mil reais. O cara comprou um sofá com controle remoto aqui, e dentro da lei, tá tudo bem. Porque o governador de Tóquio também foi dentro da lei, mas a indignação popular foi tamanha que o cara teve que renunciar. Ficou inviável. Aqui não. Aqui o cara vai lá, compra... Meu Deus, gente, sério. É um sofá com controle remoto, Deltan. Você já viu um sofá com controle remoto? Eu nunca vi um sofá com controle remoto. Eu nunca vi também. Aquele de massagem. Pelo amor de Deus. Um sofá com controle remoto. Uma cama de 42 mil reais. E dentro da lei, vírgula, né, Kim? Porque para você comprar
rápido como eles fizeram, você tem que fazer com dispensa de licitação. E com dispensa de licitação tem um procedimento a ser observado. Isso. E não está ainda comprovado que esse procedimento foi observado, porque você tem que demonstrar urgência para cada coisa. Se faltava uma cama lá, não tinha cama, ok comprar cama. A gente pode até discutir o valor. Agora, se é um abajur, se é um quadro, se é um sofá quando tem outro sofá, você não tem urgência. Aquilo pode esperar um procedimento licitatório. Então essa é uma questão que ainda a gente pediu informações sobre isso e está pedindo investigação. Se deixarem eu seguir no meu mandato, é uma das coisas que a nossa equipe está elaborando para pedir investigação sobre isso, assim como a gente tem trabalhado na fiscalização e pedido várias outras medidas de fiscalização do governo. Porque, como você disse, é um absurdo. Aqui o absurdo passa barato. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A gente tá vivendo um momento meio de anestesia, de desesperança, de que não vai adiantar nada. Eu me lembro da época do Eu tô passando isso, tô muito desanimado mesmo. Eu me lembro da época do impeachment, quando tava aquela energia, vamos mudar, vai acontecer, e acho que dá pra gente resgatar isso. Não é o meu desejo, eu não queria eu queria que o Lula fosse um sujeito honesto, que ele fosse um bom presidente, que ele fizesse o Brasil dar certo, mas não é o fato, não é fato isso. Fato é que vai dar errado. E, mais uma vez eu reforço, não é torcida, é constatação. E se vai dar errado, e se já é um projeto voltado para uma vingança e não para o desenvolvimento do país, nós precisamos nos levantar e nos indignar contra isso. E eu reforço isso porque o parlamento está apequenado frente ao Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. E a única coisa que pode empoderar o parlamento no momento que ele está apequenado é quem elegeu o parlamento. É a população que levou o parlamento, o deputado a ser deputado. E eu tenho certeza absoluta, eu já vejo gente que votou no PT e fala, não era isso. Pô, vamos pegar exemplos emblemáticos, o Armínio Fraga. O cara que foi, votei no Lula porque realmente não dá pra votar no Bolsonaro. E o Armínio Fraga já, mano, realmente não tem a menor condição, esse governo vai dar errado. João Moedo. Porra, realmente eu votei no Lula, mas eu já não esperava grande coisa. Mas isso aí, pelo amor de Deus. Então, já há... Porque a gente não derrubou a Dilma só com gente de direita. A gente derrubou a Dilma com gente que elegeu a Dilma indo pra rua. E o Lula, ele já é o presidente dos primeiros meses, em primeiro mandato, mais impopular da história, desde 88. Já é, desde 88. Porra. Em primeiro mandato. No primeiro ano de mandato, né, nos primeiros porque meses. Normalmente no primeiro ano ele tá muito forte. Vem da eleição. A gente tá maio, dia 25 de maio. Final de maio. A gente ainda não votou a criação de ministérios dele. E se não votar até semana que vem, meu amigo, do nada, 13 caras vão deixar de ser ministro. Cara! O governo Lula, ele é o primeiro, lembra o Collor? Pô, o Collor ele entrou com poder imperial a ponto de confiscar a poupança. Uhum. É esse o poder que a gente... Essa é a tradição política que a gente tem na política brasileira. O primeiro ano de mandato é poder imperial, cara. Saiu da urna fortalecido, o Congresso tá desorganizado, não tem uma oposição muito bem definida. O Lula entrou com o Brasil dividido. O Lula entrou com um cenário completamente diferente e com ele muito mais vingativo e com o PT querendo ter cada vez mais espaço. Porque, olha só, a gente tem abertamente a Gleisi Hoffmann e o Lindbergh Farias descendo o pau no Haddad. Então, entre eles já estão brigando. É assim, a primeira grande vitória do governo Lula, primeira grande vitória foi a minha cassação. Não teve uma vitória grande depois disso, antes disso. Depois agora teve o arcabouço fiscal com a liberação de $1 bilhão aí de emendas. Agora, a primeira grande vitória, gente, a gente está em mais de 100 dias do governo, não tem um projeto para o país. Não teve nada de significativo aprovado no parlamento, a gente está votando, não existe uma agenda de governo. E quando não existe uma agenda de governo, o país está sem rumo. Um navio sem rumo é um navio à deriva. Quando você não sabe para onde você vai, nenhum vento é favorável. É essa a situação hoje do Brasil. E nós, no parlamento, nós começamos a trabalhar em duas direções. A primeira direção foi a direção de fazer projetos de lei bons. O Kim é o rei de propostas de projetos de lei. Acho que deve ser uma das pessoas que mais propõe. A gente propôs uma série de projetos também. O Kim foi inspiração nesse ponto para o nosso mandato.
E, em segundo lugar, nós temos trabalhado arduamente na fiscalização. Não só na fiscalização genérica do que sai na imprensa, mas nós dividimos pela primeira vez a fiscalização dos ministérios em diferentes pessoas, para que cada um se especializasse na fiscalização de um ministério. Nós nos inspiramos no Shadow Ministry da Inglaterra, que é uma espécie de ministério espelho, cada parlamentar fiscalizando um ministério para desenvolver um conhecimento especializado, mas mais do que isso, não só para criticar, mas para desenvolver uma agenda positiva. Nós nunca tivemos no Brasil uma agenda positiva de oposição, uma agenda legislativa de oposição. E nós dividimos os ministérios para que a gente pudesse desenvolver, por meio de parlamentares como Kim, como Marcel Van Hatten, como Mendonça Filho, como Adriana, como Evair de Mello. A gente pegou, como na Tereza Cristina no Senado, como Hamilton Mourão, como Marcos Pontes, a gente pegou o que tinha de parlamentares reconhecidos pelo seu trabalho, 27, sendo 22 deputados, 5 senadores, para a gente desenvolver uma agenda positiva de país alternativa à agenda do governo. Uma das minhas frustrações hoje com essa decisão de cassação é que iniciativas como essa, empreendedores, eu tenho outras iniciativas empreendedoras que eu gostaria de desenvolver nos próximos anos, eu não vou estar tendo o privilégio de desenvolver nesse momento se essa cassação se mantiver. Lembrando que ainda não acabou, a gente luta até o final, a gente afunda atirando. Nós vamos lutar no parlamento para reverter isso, Vilela, e a gente vai buscar reverter isso no Supremo Tribunal Federal. Excesso de soberba, de arrogância, de que o jogo já estava ganho. O senhor não faz nenhum meia-culpa em relação ao estado de coisas que se revelou ali na Vaza Jato? Vera, a gente tem que perguntar qual coisa, qual fato, qual excesso. O senhor acha que aquele grau de proximidade entre os senhores e o então juiz Sérgio Moro, inclusive combinando estratégias, antevendo possíveis recursos, dizendo o que a Procuradoria tinha de fazer, isso é ok de qualquer processo judicial? Vera, não teve combinação de estratégia. Em qual caso teve combinação de estratégia? Teve, ele orientando o senhor se era melhor denunciar antes ou depois, se fazer isso antes ou depois? Não teve isso. O que você pode estar se equivocando ou confundindo foi a combinação de datas de operações. Datas de operações são combinadas não só na Lava Jato, mas em qualquer grande operação. Por quê? Porque o juiz precisa estar disponível no dia da operação para estender mandados de busca. A polícia pode bater no endereço, descobrir que o endereço correto é do lado e vai pedir para o juiz precisa estar disponível. Alguém vai ser preso, vai pedir sua liberdade, o juiz precisa estar disponível, porque o juiz plantonista ele não vai ter condição de consultar, de conhecer milhares e milhares de folhas de um processo. Então, isso é algo que faz parte da rotina, mas foi uma das principais críticas que surgiu contra a Lava Jato, nessa tal da Vaza Jato, foi a combinação das datas de operação. Então, o que existe é um grande desconhecimento de como funciona o sistema, do que é certo e errado, e em grande medida uma deturpação. O que existiu em relação aos contatos com o juiz foi o que existe em todo caso. O advogado vai perante o juiz, o promotor vai perante o juiz, expõe o seu caso, expõe os fatos, expõe as provas, pede uma decisão favorável. O que nunca aconteceu? Nunca ele adiantou qualquer decisão para nós, nunca foi combinado condenar alguém ou inocentar alguém, nunca teve nenhuma armação para cima de alguém, não se forjou provas, não houve nada de ilegal, de abusivo, de errado. Se tivesse existido, tudo que a gente faz fica registrado nos atos das investigações, dos processos. Bastava ir lá, olhar, mostrar a ilegalidade, vamos dizer que tivesse acontecido o que o Flávio falou aqui, informações ilegais da Receita Federal parando na nossa mão. Bastava ir lá no processo mostrar, isso aqui não tem origem, não tem uma quebra de sigilo, não tem um ofício requisitando essa informação, isso é ilegal, logo vamos anular toda a operação, vamos anular todo esse caso. Em quantos casos isso aconteceu? Nenhum. No único caso que houve uma checagem, houve uma investigação, foi o caso em que o STJ investigou para ver se os ministros tinham sido investigados, induzidos em erro por uma matéria que saiu dizendo que a gente os tinha investigado e checou e comprovou que isso de fato não aconteceu. Pode indicar testemunha? O juiz pode indicar testemunha para o Ministério Público? Esse é um outro erro. Não houve nenhuma indicação de testemunha para o Ministério Público. O que se usa para dizer que houve indicação de testemunha foi pegar lá aquela suposta mensagem, vamos supor que aquilo lá aconteceu, e o que existia não era uma testemunha num processo. Era alguém que apareceu e queria fazer uma notícia-crime. Todo dia na vara apareciam centenas de notícias-crimes, dezenas de pessoas que mandavam e-mail, que ligavam, que apareciam, que queriam trazer informações. O modo como a vara repassa isso para nós, se é pegando o bloco de papel e passando, se é encaminhando e-mail, se é ligando e falando, se é mandando mensagem dizendo tem uma pessoa querendo fazer uma notícia crime, tanto faz, porque existe, aliás, essa obrigação do Código de Processo Penal. Quando existe uma notícia de crime ao juízo, o juízo vai encaminhar essa notícia de crime ao Ministério Público.
A vara várias vezes encaminhou blocos de papel com notícias que recebia, via e entregava para nós, porque a Lava Jato era uma loucura, tinha muita coisa para fazer. A pergunta, tem alguma ilegalidade? Não. Tem alguma violação de direito fundamental? Nenhuma meia-culpa, não fizeram nada errado. Vera, vamos discutir caso a caso. Teve alguma violação de direito fundamental nesse caso? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Diz que existem pessoas que dizem que a Lava Jato ela foi incoerente num viés autocrático. Autocrático em quê? Qual decisão? Qual postura? Quando você pediu dados fiscais sigilosos a respeito ilegais. Qual caso? Qual tipo de Uso excessivo de prisões preventivas e provisórias. Não, vamos lá. Qual prisão preventiva foi indevida na Lava Jato? Qual prisão preventiva? Foi o que indevida? Qual prisão? Elas eram altamente longas. Então, enquanto você pediu dados sigilosos... Não, mas eu não quero me perder na discussão. Acho super importante esse questionamento do mundo jurídico. Qual prisão preventiva foi legal? Qual pessoa foi injustiçada por uma prisão preventiva? Olha, há vários apontamentos e questionamentos a respeito de prisões preventivas longas que foram usadas, inclusive, para conseguir delação premiada. Eu estou reproduzindo aqui. Sim, mas me dá um caso, Conrado. Um caso. Uma pessoa. Palocci, por exemplo, ficou preso para delatar? Claro que não. As pessoas ficavam presas por quê? Porque existiam esquemas de pagamento de propina em andamento ao longo de anos, condutas reiteradas. Se alguém pratica estupro 10 vezes, eu não vou deixar esse cara solto para ele praticar um 11º. Se alguém pratica homicídio 10 vezes, eu não vou deixar essa pessoa solta para ela praticar um 11º. Se alguém pratica corrupção 200, 300 vezes, está no exercício do cargo público, tem compromissos e pagamentos de propina pendentes, eu não vou deixar essa pessoa solta na sociedade da mesma forma. A chegada do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil foi alvo de críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à CNN, o ex-presidente lamentou a aproximação com o país sul-americano e afirmou que pessoas como Maduro representam o que Lula quer para o Brasil, um povo sem liberdade. O ex-presidente também criticou a situação econômica da Venezuela e disse que durante sua gestão foi realizada a Operação Acolhida, onde o Brasil recebeu mais de 500 pessoas por dia que fugiam da miséria e fome do governo de Maduro. Esta é a primeira vez do presidente venezuelano no Brasil desde julho de 2015, quando esteve no país para a cúpula do Mercosul, durante o governo Dilma. Maduro foi proibido de entrar no país pelo ex-presidente Bolsonaro em 2019. A decisão foi revertida em dezembro de 2022. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, a imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil, e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou 8 anos sem vir ao Brasil, o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela, e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil, porque o comércio extraordinário é aquele que tem mais ou menos funcionado como se fosse uma via de 2 mãos. A gente vende, a gente compra. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito superavitário para o Brasil.
e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio. Então, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. Não é pouca fronteira, possivelmente essa fronteira é mais extensa do que qualquer país europeu tenha com outro país. E eu penso, companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais-democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Eu lembro que uma vez eu discuti com uma pessoa sobre as reservas de ouro da Venezuela. Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocada sob a guarda do governo da Venezuela, foi colocada sob a guarda do Guaidó. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Assassinatos, prisões, torturas e estupros. Relatório descreve a perseguição política na Venezuela. Ditador do país sul-americano, Nicolás Maduro foi recebido por Lula nesta segunda-feira, 29. Em 2022, uma nova pessoa, instituição ou empresa foi vítima de perseguição política a cada 16 horas na Venezuela. É o que demonstra o Centro de Justiça e Paz, CEPAZ, em relatório divulgado na última quarta-feira, 24. Segundo o levantamento, 523 casos de perseguição e criminalização ocorreram no país sul-americano de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado. De acordo com a equipe responsável pelo relatório, os atos atendem a uma única demanda: manter um ditador no poder. Os dados colhidos no relatório de encerramento do ano passado demonstram, mais uma vez, que esses atos fazem parte de uma política de Estado aplicada para garantir a permanência no poder de Nicolás Maduro, informa o CEPAZ em nota oficial. Ainda de acordo com o CEPAZ, as perseguições a opositores de Maduro se dão das formas mais perversas possíveis. Parece haver motivos razoáveis para supor que a política de perseguição e criminalização tenha sido cometida em conjunto com outros crimes contra a humanidade, como assassinatos, prisões, torturas e estupros. Ditador da Venezuela no Brasil. Sucessor de Hugo Chávez, Maduro está no poder venezuelano há 10 anos. Organismos internacionais, contudo, contestam a liderança dele. Mais de 50 membros da Organização das Nações Unidas, por exemplo, não reconhecem Maduro como um legítimo chefe de Estado. Além disso, os Estados Unidos divulgam que quem ajudar com informações para a captura de Maduro receberá recompensa de 15 milhões de dólares. Segundo as autoridades norte-americanas, o ditador venezuelano é responsável, entre outros crimes, por corrupção e tráfico de drogas. Apesar disso, Maduro desembarcou no Brasil nesta segunda-feira, 29. A saber, militares o receberam com direito à continência no aeroporto de Brasília.
Por fim, Maduro cumprimentou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e subiu a rampa do Palácio do Planalto. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Está presa, foi estuprada e teve vários abortos a juíza que ousou se insurgir na Venezuela. Por meio de uma ordem de prisão televisionada, a juíza Maria Lourdes Afiuni foi levada do seu tribunal diretamente para a penitenciária. Em dezembro de 2009, depois de chamá-la de bandida, e referindo-se a um decreto de Simão Bolívar que ordenava a execução daqueles que levassem um centavo do tesouro público e dos juízes que não aplicassem esse decreto, Chávez solicitou pena máxima, 30 anos de prisão na Venezuela para ela, em nome da dignidade do país. A Afiuni acabava de conceder liberdade condicional a um banqueiro que estava havia 3 anos detido sem julgamento. Na manhã de 10 de dezembro de 2009, a Afiuni saiu de sua casa para o seu local de trabalho, o Tribunal de Controle Criminal 31 no Palácio da Justiça em Caracas. De lá, saiu detida para a sede do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, SEBIN, e de lá para a prisão feminina Inofes Instituto de Orientação Feminina, onde passou 1 ano e 1 mês. Ela voltou para sua casa em fevereiro de 2011 sem útero, com a vagina e o ânus reconstruídos, uma lesão na mama direita, insônia crônica e viciada em cigarro. Em 2009, o governo já havia começado a usar a justiça criminal como uma forma de aniquilar seus oponentes políticos, e já havia sinais claros de desrespeito pela separação de poderes. No entanto, a juíza Afiuni nunca teve nenhum dos chamados casos políticos em seu tribunal, até o caso do Elígio Sedeno. Ele era dono de 2 bancos e talvez um dos empresários que mais assistiam às cadenas para saber o que esperar do governo. Ele foi acusado de ser cúmplice em contrabando, obtenção fraudulenta de divisas e desvio de recursos. Mas nos quase 3 anos em que ele esteve detido, seu julgamento nunca teve início. Havia uma resolução do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre detenção arbitrária que qualificava sua prisão como ilegal e solicitava sua libertação. A Constituição venezuelana estabelece que as resoluções e opiniões de organizações internacionais de direitos humanos são obrigatórias e de cumprimento automático por autoridades e juízes na Venezuela. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.